O vídeo de hoje provavelmente é o guia para o torcedor iniciante que foi mais legal de fazer, vai ser mais legal de gravar, eu acho que vai ficar o vídeo mais bacana. É o guia para o torcedor iniciante do Philadelphia Eagles. Estou aqui com a camisa do Carson Wentz. Vocês perguntam bastante, Colin, onde se arranja essas camisas? Essas camisas é de uma loja parceira aqui do canal, que é a Touchdown Store. A Touchdown Store vende réplicas das camisas da NFL, o link tá aí na descrição, eu sempre deixo claro isso. As camisas originais são muito caras, então se você quiser, a Touchdown Store vende as réplicas e é muito bacana. Essa daqui é de lá, a qualidade é fantástica, são réplicas das versões Elite. Além disso, eles também estão com uma linha muito bacana de canecas de chopp, de copo de chopp, garrafa squeeze. A loja tá muito bacana, tem uns produtos muito legais. Então vai lá, tem cupom do Golim Sports lá na Touchdown Store, Golim10, recomendo pra vocês, tá bom? Mas eu já recomendei várias lojas aqui também de camisas originais maravilhosas. Hoje vamos falar pra você que tá começando a acompanhar a NFL agora, ou começou a torcer pelos Eagles agora e quer saber um pouquinho mais da história desse time fenomenal. Vamos falar um pouquinho sobre o Philadelphia Eagles hoje, então roda a vinheta logo porque tem muita, mas muita coisa pra falar. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Hoje vamos contar a história desse time criado em 1933, um time maravilhoso chamado Philadelphia Eagles. E eu preciso... pra você ter uma ideia, o roteiro ficou com 6 páginas. Não é o roteiro, na verdade o que eu monto é uma pauta mais ou menos assim. Por isso que muitas vezes eu olho pra baixo, é porque eu não tenho essas informações todas na cabeça. Eu monto antes e aí eu falo pra vocês. E essa ficou longa, então eu vou tentar dar uma resumida pra não ficar um longa-metragem também, um documentário, porque não é nem tão bacana. Então é o seguinte, a NFL já tinha times na Filadélfia desde o começo do século 20, assim, lá pros anos de 1900 e pouquinho e tudo mais. Em 1920 ainda tinham alguns times, mas eles não duraram. O maior deles era o Yellow Jackets, que faliu em 1931. Em 1933, a NFL autorizou um novo time na Filadélfia para 2 caras. Um deles é o Burt Bell e o outro é o Lud Ray. O Lud Ray, ele se tornou técnico dos Eagles depois, mas ele não é tão importante, então eu vou focar mais no Burt Bell. Se tem um cara que é importante para Filadélfia e para NFL, é o Burt Bell. Os direitos desse time Yellow Jackets foi dado pro Burt Bell e pro Lud Ray, e assim eles criaram o Philadelphia Eagles. Então, além de pagar umas dívidas desse outro time, a relação é praticamente nenhuma. Eles mudaram tudo desse time, mas era o principal time da NFL na Filadélfia. Então eles meio que recomeçaram a partir daí. Dizem que o nome e o símbolo de Eagles, né, de águia, vem da NRA, é uma organização, NRA, né, uma organização americana da época do New Deal, do Roosevelt e tudo mais, que o objetivo era recuperar os Estados Unidos depois da Grande Depressão, a crise de 29, né. Então, dizem que o Burt Bell pegou daí, porque o símbolo era uma águia, e ele adaptou fazendo os Eagles. Aí a curiosidade é que os Steelers surgiram no mesmo momento. Os dois foram criados na mesma época, Steelers e Eagles, e vocês vão ver que tem várias relações. Então, como eu disse, o Lud Ray se tornou o primeiro head coach dos Eagles, ficou até 1940, e a relação dele com os Eagles acaba aí. Desde o começo, as cores do time já eram verde e branco. No começo era um verde bem mais claro, mas mais recentemente ficou esse verde escuro maravilhoso. Eu acho lindo o uniforme e as cores dos Eagles, né? Os Eagles perderam seu primeiro jogo da história contra o New York Giants, que já existia há muito tempo, por 56-0, e já foi aí que começou uma rivalidade maravilhosa, porque uma rivalidade maravilhosa começa depois de tomar uma lavada dessa, mas é óbvio, os Eagles estavam começando naquele momento. A década de 30, a primeira dos Eagles, já foi bem ruim, já foi bem difícil, e aí, mesmo a vida dos Eagles não sendo fácil, é importante a gente destacar o Burt Bell aqui, e para isso eu preciso recomendar mais uma vez um livro que para mim é a bíblia da história da NFL, que é o America's Game. Nele mostra o quanto o Burt Bell é importante, porque na década de 30, em que os Eagles estavam uma desgraça, ele pensou assim: eu acho que os times que estão pior deviam ter prioridade para escolher os jogadores da faculdade, porque hoje tinham 3 times que dividiam os títulos da NFL desde então: Giants, Bears e Packers, e ninguém mais tinha chance, porque quem tava bom continuava bom, o que eu acho inclusive que é um dos grandes problemas de futebol europeu, por exemplo, mesmo eu sabendo que tem o fair play financeiro e tudo mais. Então ele pensou nessa ideia. Basicamente, gente, o Burt Bell, como eu já falei nesse vídeo aqui, o Burt Bell criou
o draft da NFL. Então desde o começo o draft já tinha essa pegada de os times que tinham pior desempenho escolher os jogadores primeiro, então eles tinham a prioridade para escolher, era uma forma de deixar a liga mais igualitária e funcionou super. O draft foi usado não só na NFL, mas em outras ligas americanas e é simplesmente genial. Quando os Eagles surgiram, eles jogavam num estádio pequenininho chamado Baker Bowl, mas foi até 1935 apenas. Desde 36 até 39, na verdade, foi no Philadelphia Municipal Stadium. Nesse começo, cara, é onde dá eles jogam. Mas aí, a partir de 1940, eles jogaram no East-Shibe Park, que acabou ficando conhecido mais como o nome de Connie Mack Stadium. Esse estádio foi o estádio dos Eagles até 57. Em 41, eles usaram de novo o Philadelphia Municipal Stadium, mas dá pra dizer que o Connie Mack Stadium foi o principal. E aí que eu queria falar um pouco da relação pra vocês dos Steelers e dos Eagles. Nessa época, principalmente nessa época, eles já tiveram várias relações juntos, assim. Primeiro porque o Burt Bell, ele já foi head coach dos Steelers e era muito amigo do Art Rooney, que é o criador dos Steelers. O Art Rooney já cuidou dos Eagles por um tempo, então tinha essa relação. E aí, os Eagles já estavam sofrendo na década de 30. Aí eles sofreram também na década de 40. Só que na década de 40 aconteceu uma coisa no mundo chamada Segunda Guerra Mundial, que foi bem complicada. No ano de 1943, a verdade é que tinha pouca gente pra formar um time, porque a maioria dessas pessoas estava na guerra. É meio bizarro, mas é a verdade a gente pensar nisso, porque hoje... Daqui a pouco, quando a gente tiver noção, tá fazendo 100 anos desses eventos, mas em 1943 isso acontecia. Então o que acontece? Já que não tinham jogadores suficientes, Steelers e Eagles se juntaram e formaram os Steagles. O nome oficial era Phil Pitt Steagles, ou seja, Philadelphia, Pittsburgh Steelers e Eagles juntaram, né? Os técnicos dos Steelers e dos Eagles atuaram juntos e foi a melhor temporada dos Steagles até então, mas no final da temporada, como era previsto, eles já se dissolveram. Em 1946, o Burt Bell, que criou os Eagles, foi chamado para ser commissioner da NFL, dada a sua importância na história da liga. As coisas melhoraram quando os Eagles foram para a final da NFL em 1947, mesmo que nesse ano eles tenham perdido para os Chicago Cardinals na época. Mas já tinha um cara bem bom nessa época, que era o Steve Van Buren, um running back que fez história nos Eagles, e aí já começamos a falar dos jogadores históricos. No ano seguinte eles se vingaram e ganharam dos Cardinals, do Chicago Cardinals, em uma das maiores tempestades de neve da história, em 1948, e em 49 ganharam de novo a NFL pela segunda vez seguida em cima dos Rams. E aí, na primeira escolha overall do draft de 1949, veio um outro jogador importante, que era o linebacker, né, que era o Chuck Bednarik, na verdade, conhecido por ser extremamente gentil e um baita de um jogador, na verdade. Colin, mas você não falou que já tinha o draft e aí os piores times escolheram primeiro? Por que os Eagles escolheram primeiro? Porque na época, isso não durou muito tempo não, na história do draft que eu mostrei pra vocês eu falo sobre isso. Na época, a primeira escolha era dada por sorteio, e os Eagles ganharam o sorteio. Aí depois fazia essa lista aí do pior pro melhor. Mas justamente os Eagles, que eram os times campeões, ainda poderem escolher primeiro, foi um dos motivos pra acabar esse sorteio idiota, lógico. Aí a década de 50 juntou a NFL com uma outra liga que eu já falei várias vezes aqui, que é a All-American Football Conference, que é a AAFC, que trouxe times como, por exemplo, os Browns, e aí eles passaram o rodo nos campeões Eagles durante a temporada por 35-10, e aí, já na década de 50, é importante também, porque os Eagles mudaram de campo e foram jogar no Franklin Field, de 58 até 70 eles jogaram lá, que é o maior que o antigo, mais novo na época, e se tornou o primeiro estádio da NFL a não usar grama natural, mas sim uma grama chamada AstroTurf, que é uma grama sintética, na verdade, que ficou muito famosa nessa época, mas isso foi só no final dos anos 70. Vamos voltar aqui. Em 1957, os Eagles trocaram de técnico para um cara chamado Buck Shaw, que é bem famoso também, e pegaram um cara chamado Norm Van Brocklin, dos Rams, um quarterback, um dos grandes da história dos Eagles e também dos Rams, na verdade. E aí, durante um Steelers e Eagles, essa é a história mais incrível que eu já vi na minha vida. Durante um jogo entre Steelers e Eagles nesse Franklin Field, em 11 de outubro de 1959, o Burt Bell já era commissioner e foi assistir o jogo. É lógico que o comissário da NFL, o commissioner da NFL, ele tinha um lugar pra ele, mas ele falou assim, não quero fazer parte disso, eu vou comprar o meu ingresso e vou assistir junto com a galera. Ele comprou e estava assistindo o jogo. Ele estava assistindo o jogo entre o time que ele foi head coach e atuou por muito tempo, que eram os Steelers, o time que ele criou, que eram os Eagles, na liga que ele era commissioner, e durante o quarto ele teve um ataque cardíaco e morreu.
Essa é uma história triste, mas é uma história bonita, na verdade, quando a gente vê que o cara morreu no lugar que ele mais amava ali, ou pelo menos é o que as histórias dizem. Mas, seguindo a história, enquanto muitos outros times foram criados em 1960, os Eagles tinham o melhor ano da sua história. Se tornaram o único time a derrotar os Packers do Vince Lombardi na final da NFL e foram campeões pela terceira vez desde aquela em 1949. O Van Brocklin, que era esse quarterback, queria se tornar técnico depois que ele se aposentasse, mas outro técnico veio depois do Buck Shaw, ele ficou bravo e acabou se tornando técnico de um novo time que estava surgindo, o Minnesota Vikings. E aí, no geral, na década de 60, foi fraco para os Eagles depois desse ano de 1960, sendo que o fato mais importante aí foi que um cara chamado Leonard Toews comprou o time por 16 milhões de dólares na época, o que era o mais caro até então. Em 1970, um fato importante é que a AFL se juntou com a NFL. Aquela liga que surgiu e foi competitiva para a NFL se juntaram e a nova divisão, a NFC East, foi criada com Redskins, Cowboys, Giants e Eagles. Estava formada aí uma das divisões com maior rivalidade na NFL. A rivalidade entre Giants e Eagles já era grande, surgiu aí a rivalidade Giants Eagles e Cowboys também, e se ficaria cada vez mais forte a rivalidade Eagles e Redskins também. Convido vocês para verem um vídeo das maiores rivalidades da NFL que eu falo sobre isso. E é importante também que em 1971 os Eagles mudam de estádio pela penúltima vez, indo para o Veterans Stadium, que ficou até 2002. Dessa época vale o destaque para o safety Bill Bradley, que é um dos melhores da história, e para o Tom Dempsey. Eu adoro esse kicker. O Tom Dempsey é um excelente kicker, que ele nasceu sem os dedos do pé que ele chutava. Vocês estão vendo aí a chuteira especial que ele usava, e até que esse recorde foi batido pelo Matt Prater recentemente, há uns 3 ou 4 anos, ele tinha o recorde desde 1970 de um field goal de 63 jardas quando ele jogava pelo Saints. Depois ele foi para os Eagles. Inclusive, tinha uma acusação de que ele chutava com uma chuteira diferenciada e isso daria uma vantagem para ele. Ele ficou puto com isso. Ele falou assim, tenta chutar então com uma chuteira quadrada porque você não tem os dedos do pé e aí você me fala se é uma vantagem. Depois foram feitas pesquisas e a verdade é que essa chuteira, de uma forma ou de outra, podia até dar uma desvantagem para ele. Então, porque tirava um pouco do ponto de contato com a bola e tudo mais, acabou ficando tudo certo no final. Mesmo com esses jogadores, a década de 70 também foi fraca, com trocas constantes de técnico e tudo mais. Começou a melhorar quando Dick Vermeil montou uma defesa bem forte em 1977. Esse é o mesmo Dick Vermeil dos Rams de 1999, do Greatest Show on Turf e tudo mais. E aí vem a primeira curiosidade, na verdade já falei um monte aqui, mas uma curiosidade interessante é que em 1976, o Dick Vermeil testou um jogador que era fã dos Eagles, que ele jogava tipo num time, digamos, de base, assim, da Filadélfia. Esse cara era Vince Papale. Esse cara entrou no time e jogou por 3 temporadas. A história do Vincent Papale virou filme em 2006 pelo Mark Wahlberg, o filme Invincible, que eu já recomendei nesse vídeo aqui, é simplesmente fantástico. Na década de 70 também teve um fato importante, que é o Miracle at the Meadowlands, o milagre no Meadowlands, em um jogo entre os Eagles e os Giants, desculpa. Então eu também quero que vocês vejam os vídeos dos milagres da NFL, que eu já fiz aqui no canal, porque eu conto sobre esse milagre fantástico. E aí tem mais um destaque também, que é um cara chamado Wilbert Montgomery, que ele superou o Steve Van Buren em jardas em uma temporada. É um running back que também ficou para a história dos Eagles, e foi por um desempenho fenomenal dele que os Eagles ganharam dos Cowboys na final de conferência e foram pro Super Bowl 15 em 1980. Inclusive tem esse jogo inteiro no YouTube, essa final da conferência entre Eagles e Cowboys, que foi muito bacana, mas aí eles perderam pros Raiders nesse Super Bowl. O Dick Vermeil saiu do time em 1982 e o time voltou a ser mediano e sofrer durante toda a década de 80, indo para os playoffs, mas não avançando muito, e a gente vai ver que isso aconteceu até 2018, para vocês terem uma ideia. Um dos pontos altos foi draftar o Reggie White, um dos melhores pass rushers da história da NFL em 1985, que os fãs dos Packers conhecem muito bem. O cara fez história na década de 90. Além disso, teve o quarterback Randall Cunningham, que ficou até 1995 nos Eagles, também foi muito importante. Em 1988, os Eagles jogaram o Fog Bowl, que é um jogo conhecido entre Eagles e Bears, lá em Chicago, que ficou marcado por uma neblina enorme. Em 1990, teve o Body Bag Game contra os Redskins. Recomendo mais uma vez o vídeo das rivalidades, em que eu falo disso quando eu falo da rivalidade entre Eagles e Redskins. É uma história fenomenal
legal de um monte de acidente que teve, foi muito bacana. Em 1992, um defensive end dos Eagles sensacional chamado Jerome Brown morreu em um acidente de carro, e a torcida, em homenagem a ele, criou o lema Bring Home for Jerome, ou seja, tragam pra casa em homenagem ao Jerome, querendo que o time em 1992 ganhassem o Super Bowl para trazer esse prêmio em homenagem ao seu jogador. A defesa dos Eagles nessa fase era excelente, mas não gerou muitos jogos de playoff, não. Essa fase foi difícil, inclusive fez o time ser vendido pro Jeffrey Lurie, que até hoje é o dono do time. Em 1996, o time deu uma repaginada usando um verde mais escuro, como vocês estão vendo aqui, e criando um novo logo. É esse aqui, que vocês estão vendo, que é uma águia virada para a esquerda. E aí vem a primeira curiosidade interessante dessa época, né? Por que o logo dos Eagles é o único virado para a esquerda? Porque quando você vê, não é na verdade. Vocês estão vendo aí que a águia virada para a esquerda significa que a parte da direita do logo forma um E de Eagles. Digamos até que esse logo é virado para a direita quando a gente pensa no E e não na cabeça da águia. Eu aposto que você não sabia disso e por isso você devia dar um like nesse vídeo, na boa. Você pensa que tá perto de acabar? A história dos Eagles só melhora. No draft de 96, um dos jogadores mais amados da história deles foi draftado, que é o safety Brian Dawkins. Desde a década de 80, era comum os Eagles irem para os playoffs e perderem nas primeiras rodadas. Mas em 1998 foi o fundo do poço, quando eles fizeram uma temporada 3-13, a pior da história do time. Depois dela, os Eagles contrataram Andy Reid para ser seu novo técnico. Sim, o Andy Reid, que desde 2012 é técnico dos Chiefs. Na época, ele veio como uma promessa muito grande e ele foi técnico até 2012. Ele chegou e draftou um cara que os fãs dos Eagles devem amar, que é o Sr. Donovan McNabb, no draft de 1999 na segunda escolha geral. Se eu pudesse ter uma camisa de um cara antigo dos Eagles, seria Donovan McNabb. O cara é simplesmente fantástico, vocês vão entender por quê. Antes eu só queria falar de uma parte triste, assim, que muitos dizem que a torcida dos Eagles é uma torcida maldosa em campo, assim. E a polêmica veio principalmente de um fato de 1999, quando os Eagles estavam jogando com os Cowboys e o Michael Irvin, um jogador famosaço aí da história dos Cowboys, ele teve uma lesão na espinha que acabou com a carreira dele, e você vê na transmissão que a torcida aplaude frenética. Muita gente voltou a esse acontecimento depois que o Kevin Durant se machucou nas finais da NBA e tudo mais, e que a torcida de Toronto também aplaudiu um pouco. É muito triste isso. Eu entendo que possa ser na hora ali, muita gente defende que o time precisava de uma coisa assim pra ganhar e tudo mais. Eu acho que tem coisas mais importantes, então eu também acho isso um fato bem triste e que eu tenho certeza que toda a torcida dos Eagles também discorda. Entramos no nosso milênio e já na abertura de 2000, os Eagles jogaram um jogo mais quente da história da NFL. Chegou a 48 graus Celsius contra os Cowboys no Texas Stadium. Ficou com o nome de Jogo do Suco de Pickles, ou Pickle Juice Game, porque um treinador dos Eagles, ele dava a água que estava na jarra de picles para os jogadores. Que nojo! Mas é porque ele falava que é para eles se manterem hidratados e não ficar... Eu não lembro qual que era a teoria do cara, eu só sei que deu certo porque eles ganharam de 44-14, enquanto um monte de jogadores dos Cowboys tinham que ir pro banco porque eles não estavam aguentando mais a exaustão. Isso não aconteceu com os Eagles, todos os jogadores estavam de boa, e esse jogo é muito simbólico também porque encerra a dinastia dos Cowboys e uma ascensão dos Eagles no milênio, nos anos 2000, 2010, que eu vou contar pra vocês agora. Vamos dar uma acelerada então. Os Eagles fizeram excelentes temporadas em 2000, 2001, 2002 e 2003 com o Donovan McNabb, mas perdiam em algum momento dos playoffs, era sempre assim. Em 2003, um novo estádio, onde eles perderam os 2 primeiros jogos em casa. Os Eagles passaram a jogar no Lincoln Financial Field desde 2003, o seu mais novo estádio. Mesmo tendo perdido esses 2 primeiros jogos, eles terminaram a temporada 12-4, a temporada de 2003. E aí vem 2 recordes interessantes dos Eagles. Primeiro, ter chegado ao Super Bowl depois de perder de 0 em casa no primeiro jogo da temporada, e o menor número de touchdowns por recebedores em uma temporada até aquele ano. Os Giants quebrariam esse recorde no ano seguinte. Mas, ou seja, os Eagles ficaram de setembro e outubro sem um passe para touchdown para os seus recebedores. Isso é bizarro. Em 2004, eles contrataram o lendário
o Terrell Owens e fizeram a melhor temporada da história, 13-3, 6 anos depois da pior temporada da história, que foi 3-13. Eles foram pro Super Bowl 34 contra os Patriots de Tom Brady e Bill Belichick e perderam, mesmo jogando muito bem, eles perderam no field goal que o Adam Vinatieri ganhou, o segundo da dinastia Brady-Belichick. Mas fica tranquilo porque os Eagles vão se vingar dos Patriots, eu já vou contar pra vocês, muitos de vocês já sabem essa história. Os Eagles variaram muito nos anos seguintes, depois do Super Bowl fizeram 6-10, depois 10-6, depois 8-8, 9-6 e 11-5, ou seja, foi uma variada muito grande, mas não voltaram mais ao Super Bowl até 2017. Eles sofreram com lesões do McNabb, tinha um jogador excelente que era o Deshaun Jackson, que foi dessa época aí, 2008, 2009 também, o wide receiver. O que acontece é que em 2009 o McNabb foi pros Redskins e os Eagles contrataram um cara chamado Michael Vick, que principalmente os torcedores de Atlanta conhecem muito bem. O cara é maravilhoso, teve uns problemas graves extra-campo, já foi preso e tudo mais, mas quando voltou em 2009, ele foi pros Eagles. Em 2010, eles tiveram mais um milagre da NFL, que é o Miracle at the New Meadowlands, e mais uma vez eu convido vocês para verem o vídeo dos milagres que eu conto essa história completa, mas eles perderam nos playoffs pros Packers naquele ano, e os Packers seriam futuros campeões nesse mesmo ano. Mesmo assim, é importante destacar que nessa década, de 6 títulos de divisão, de 10 títulos de divisão, 6 eram dos Eagles. Eles tiveram uma excelente década de 2000 até 2010. Em 2011 caiu um pouco de produção de novo, tendo feito 8-8 em 2011. Em 2012 foi o pior, chegou a 4-12 e aí acabou. Os Eagles demitiram Andy Reid, que foi pro Kansas City Chiefs, e contrataram um cara chamado Chip Kelly. Quem conhece o Chip Kelly e é fã dos Eagles tem meio que um ódio dele. Primeiro porque o Chip Kelly confirmou o Michael Vick como quarterback principal em 2013, o que é ótimo, mas já começou ruim com uma vitória e 3 derrotas e o Michael Vick foi lesionado, então eles tiveram que acionar o seu quarterback reserva. Esse cara era Nick Foles. Sim, esse é o mesmo Nick Foles que você conhece e ama hoje, você torcedor dos Eagles. Esse cara assumiu a temporada e acabou a temporada 10-6, mas perderam no wildcard pro Saints. O Nick Foles quebrou vários recordes nessa temporada. Recorde de touchdown, de jardas, touchdown sem interceptação, foram 19 seguidos, tudo isso com 24 anos. Foi também em 2013 que o Michael Vick saiu, o Deshaun Jackson foi tirado do time por suposições de envolvimento de gangue e problemas de atitude. Em 2014 pegaram esse reserva o Nick Foles e colocaram ele como titular. Ele sofreu bastante com interceptação, mesmo assim os Eagles bateram recorde de ganhar 3 jogos seguidos depois de estarem perdendo por 10 pontos ou mais. Eles estavam 6-2 quando Nick Foles quebrou a clavícula e aí ele foi substituído por um cara chamado Mark Sanchez, o cara do Butt Fumble. O cara é ruim na real, mas ele foi substituído. Eles terminaram a temporada 10-6, o que não é ruim, mas não foram pros playoffs. Em 2015 eles falaram pro Chip Kelly assim: você tem controle total do time, faz o que você quiser. Ele fez um monte de merda, vocês vão entender. Primeiro que ele trocou o LeSean McCoy, um dos melhores running backs da história dos Eagles, por um linebacker chamado Kiko Alonso, que não foi nada bem, e depois foi pros Dolphins, eu vou explicar isso pra vocês. Além disso, ele pegou esse Nick Foles maravilhoso e deu pros Rams, em troca do Sam Bradford, que sofreu em todos os times que jogou, e hoje ele nem tá jogando em lugar nenhum, na verdade. Pior de tudo, esse Sam Bradford tinha perdido a temporada 2014 inteira por lesão, mesmo assim ele achou que era uma boa ideia, e depois de ele fazer uma temporada 6-9, faltando um jogo ele foi demitido, e o coordenador ofensivo interino, o coordenador ofensivo na época, que era o Pat Shurmur, virou técnico interino até conseguirem outro técnico. Esse cara ganhou o último jogo contra os Giants e hoje ele é head coach dos Giants, fãs dos Giants entendem muito bem. Em 2016 eles contrataram o ex-coordenador ofensivo dos Chiefs, um cara chamado Doug Peterson, que vocês também sabem muito bem quem ele é. Ele já tinha feito parte da comissão técnica dos Eagles antes de ir pros Chiefs, e aí com Doug Peterson vem o draft de 2016. Se liga. Em 2015, os Eagles tinham a 13ª escolha geral. Por que eu tô indo tão pra trás? Vocês vão entender. Eles pegaram essa 13ª escolha geral e trocaram essa escolha e mais 2 jogadores, sendo que um desses jogadores era aquele linebacker, o Kiko Alonso, pros Dolphins. E assim eles pegaram a 8ª escolha geral. Eles pegaram essa 8ª escolha geral, a escolha que eles tinham de 3ª rodada, a escolha de 4ª rodada, a escolha de 1ª rodada de 2017, a escolha de 2ª rodada de 2018, pra ter a 2ª escolha geral no draft de 2016. Com ela, eles draftaram um cara de North Dakota State chamado Carson Wentz.
Eles se livraram do Sam Bradford e colocaram Carson Wentz de titular, e apesar de começar com 3 vitórias e 0 derrotas aquela temporada, os Eagles sofreram bastante mesmo com lesões e perdas de jogadores e terminaram a temporada 7-9 e últimos na divisão. Na off-season antes de 2017, eles pegaram o Nick Foles de volta, vocês já vão entender por que isso é importante. Eles se acertaram para a temporada 2019, se recuperaram de lesões, fizeram contratações importantes, montaram uma defesa forte e vieram para 2017 para atacar fogo no rolê e terminaram a temporada 13-3, o mesmo número que eles foram pro Super Bowl naquela outra temporada lá em 2003, em primeiros na divisão. O problema é que na semana 14 o seu super quarterback, o Carson Wentz, esse aqui que vocês estão vendo na camisa, ele saiu do jogo com o ligamento cruzado anterior rompido e fora da temporada. Era a responsabilidade do quarterback reserva Nick Foles jogar os playoffs. Primeiro que com ele, os Eagles ganharam de virada na semana 15, ganharam na semana 16 e perderam na 17, já estavam nos playoffs e tudo mais, se pouparam um pouco. Aí eles ganharam dos Falcons na rodada divisional, ganharam dos Vikings na final de conferência, fácil, e chegaram ao Super Bowl mais uma vez contra os Patriots. Parecia que estava tudo se repetindo aquela temporada de 2003, e quem diria que um quarterback reserva podia ganhar do time que no ano anterior virou um Super Bowl 28-3 para 34-28 na prorrogação. Mas ele fez isso. Sendo o MVP do jogo, o Nick Foles ganhou o Super Bowl 52, o primeiro da história dos Eagles, fazendo a cidade da Filadélfia inteira pegar fogo, cara. Os Eagles ganharam aquele Super Bowl por 41-33, exigindo que o Tom Brady fizesse uma Hail Mary no final, e o Nick Foles se tornou o primeiro quarterback reserva a ganhar um Super Bowl desde o Tom Brady, em 2001, quando ele substituiu o Drew Bledsoe. Então, foi uma história maravilhosa, e aí os Eagles chegam em 2018 e caíram de rendimento, mas foram para os playoffs mesmo assim. Acontece que o Carson Wentz não começou a temporada, ele veio um pouco depois, e mais pro final ele machucou de novo, então ele entregou de novo pro Nick Foles a responsabilidade. Eles chegaram no Wild Card e mesmo jogando um pouco pior, eles ganharam dos Bears, por causa daquele field goal errado do Cody Parkey, mas perderam de virada pro Saints na rodada divisional, estavam ganhando de 14-0, levaram a virada, e aí chegamos nesse ano. Eu tive que dar uma corrida porque esse vídeo já tá eterno. Durante a Free Agency eles trocaram o Nick Foles pro Jaguars. E provavelmente acabou a história do Nick Foles nos Eagles e o Carson Wentz se consagra o titular oficial. O Nick Foles vai tentar agora se tornar um franchise quarterback no Jacksonville Jaguars. O Deshaun Jackson foi trazido de volta também e joga esse ano nos Eagles novamente. No draft eles pegaram running back, wide receivers, só que são jogadores que vão ter um futuro promissor, mas não agora. Talvez a gente fale deles mais no futuro. Hoje, tirando o Carson Wentz, os Eagles têm um excelente running back que é o Jordan Howard, que veio dos Bears. O wide receivers maravilhosos como Alshon Jeffrey e Nelson Agholor. Um tight end maravilhoso que é o Zach Ertz, casado com a campeã do mundo pelos Estados Unidos da Copa do Mundo de Futebol, que é a Julie Ertz. Na offensive line, a offensive line é maravilhosa, uma das 5 melhores da NFL. Tem o Lane Johnson, que é um cara experiente e forte. Tem o Jason Kelce, que é o center. Tem o Brandon Brooks, que é o guard. E eu ainda tô tirando uma galera, porque todo mundo é fenomenal. Na defesa é o que mais tem. Tem o Fletcher Cox, tem o Malik Jackson da linha defensiva, tem o Malcolm Jenkins, o safety, tem o cornerback Jalen Mills e muitos outros. A defesa dos Eagles é gigante. A questão é que os Eagles são um time de uma história fenomenal, como vocês puderam perceber aqui, e hoje os Eagles são um dos poucos times com um hino, que é o Fly Eagles Fly, que vocês estão ouvindo há um tempo aqui no vídeo já, que vem lá da década de 50 e tem tudo pra voarem em 2019. Para terminar esse vídeo eu quero recomendar para vocês que eu fiz um podcast junto com o Otávio, Golim Sports, o podcast, em que eu falei do que nós achamos para os 4 times da NFC East para 2019. Convido vocês a ouvirem, tá bom? Se você gostou, não deixa de dar um gostei aí embaixo. Esse vídeo deu um baita de um trabalho. Eu vou agradecer muito se vocês fizerem isso. Se inscrevam se vocês não forem inscritos, me sigam nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui!